Nicolas Ferreira fala sobre eleições da Venezuela. Lula é defensor de ditador. Veja, vídeo. Tem alguma dúvida ainda? O Lula disse que as eleições na Venezuela está tranquila, né? Que não tem nada de anormal, não. Olha só. O senhor é uma figura representativa da direita nacionalmente, um tema nacional aqui. Como que o senhor está enfrentando essa situação, o posicionamento do governo Lula em relação à situação na Venezuela? Nada novo debaixo do sol, né? É o Lula, amante de ditadores, apoiando ditadores. Nós falamos anteriormente que o Brasil viraria uma Venezuela e as pessoas achavam que seriam somente no âmbito econômico, né? Hoje, por exemplo, o dólar chegou a bater 5,82, se eu não me engano. Nós estamos tendo aí uma reforma tributária, né? Que eu não coloquei minha impressão digital como sim naquela reforma, mas votei não naquilo, até mesmo porque tenho certeza que pelas projeções vai aumentar o saneamento básico, conta a água de luz, a tua cervejinha que o Lula prometeu vai ficar mais cara, até a Coca Zero, que eu sei que você toma, também vai ficar mais caro, ou seja, basicamente, ele é um estelionatário eleitoral. Disse, por exemplo, que não colocaria amigos na Suprema Corte, colocou o seu advogado e o seu amigo, né? Colocou o Dino, ele conhece o Dino desde quando o Dino era magro, poxa, ou seja, há bastante tempo. Então eu acredito que a gente precisa, de fato, compreender e ver a realidade das coisas. E o povo brasileiro tá vendo que essa voz pomposa do Lula não engana mais os ouvidos de quem está atento à verdade. Tá aí, patriotas. O negócio é o seguinte. O Maduro sabia quais eram as intenções dele nessas eleições de 2024. Ele sabia que iria passar baba de calango, tanto na população venezuelana, como também nos países internacionais. Lula apoiou o Maduro desde o começo dessas eleições. Lula sabe que desde 2013 o Maduro vem passando a baba de calango, né, e permanecendo no poder. Então Lula não foi enganado não. Lula sabia muito bem quais eram os planos do Maduro, tá? Então é isso que está acontecendo lá na Venezuela. Anonymous ameaça a tirania de Maduro e derruba diversos sites governamentais na Venezuela. Não vamos ficar quietos. Maduro, por essa você não esperava, viu? Adeus, Madurinho, já tá mais do que podrinho. Pode jogar na lata do lixinho, em pé ou deitadinho. As eleições presidenciais na Venezuela foram marcadas por uma grande controvérsia após o Conselho Nacional Eleitoral CNE ter anunciado a vitória de Nicolás Maduro. Diversas reações surgiram, tanto interna quanto externamente. O coletivo de hackers anônimos foi um dos grupos que se manifestou de forma enfática sobre o resultado. O grupo de hackers é atividades digitais consideradas descentralizadas e com membros espalhados pelo mundo, acusou Maduro de fraude eleitoral. As acusações geraram grandes burburinhos e levantaram questões sobre a legitimidade do processo eleitoral no país. Anonymous fez uma série de declarações e ações online para chamar atenção às suas acusações. Em uma mensagem divulgada via redes sociais, o Anonymous expressou seu apoio à democracia na Venezuela. Eles afirmam estar solidários aos venezuelanos e destacaram que o regime de Maduro viola os princípios democráticos e suprime a liberdade de voto. Em um comunicado, o grupo afirmou: nós, o coletivo Anônimos, estamos unidos contra a tirania do regime de Maduro e descarando a fraude eleitoral, a violação dos princípios democráticos e a supressão da liberdade de votar não pode nem serão tolerados. Além disso, eles reiteraram seu compromisso com lutar pela liberdade e a democracia na Venezuela. Tá aqui os Anônimos. Tá? Eles deixaram uma mensagem aqui, essa mensagem que eu acabei de ler para vocês, viu? Então, o negócio é o seguinte, o que está acontecendo na Venezuela? Se hoje quem estivesse governando os Estados Unidos não fosse Biden, mas sim Donald Trump, ele ia dar um basta. Donald Trump já disse que se ele assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, no primeiro mês ele vai fazer uma mágica e vai fazer o Maduro desaparecer, entendeu? No primeiro mês de mandato dele. Ó, Maduro, tchau, tchau. E não falta armas para os Estados Unidos fazerem isso. Eu não sei se vocês se lembram lá do Osama Bin Laden. Vocês se lembram lá do Osama Bin Laden? Não só ele, como vários outros aí. Não tem Rússia, não tem China, não tem Irã, não tem ninguém que segura. Basta os Estados Unidos ordenarem uma missão, né, secreta das forças especiais lá dos Estados Unidos. É do dia para a noite mesmo. É do dia para a noite o Maduro vira pó. Acabou os problemas na Venezuela. A coisa é tão... tá pegando tanto lá nos Estados Unidos que eu não vou falar nem das forças especiais lá, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu vou falar de empresas especializadas nessa área de dar um fim a ditadores. Tem uma empresa lá nos Estados Unidos que cobrou 100 milhões para transformar o Maduro em pó, em cinzas. Falou, dá 100 milhões para nós
que vocês vão ver num passo de mágica acabar com isso. E a empresa disse mais, não precisa tirar dinheiro dos cofres públicos norte-americanos, não. Basta pegar o dinheiro que os Estados Unidos sequestrou da Venezuela quando Maduro começou com a sua ditadura. Então, tem dinheiro apreendido do governo venezuelano lá nos Estados Unidos na casa de bilhões de dólares, viu? Então é muito dinheiro. Então, 100 milhões, eu acho que o povo venezuelano ficaria agradecido, tá? Basta pedir autorização para o povo venezuelano, que a maioria autoriza. Não, porque é dinheiro do povo. Esse dinheiro lá é do povo venezuelano. Não é do governo, não. É do povo venezuelano. Então, os Estados Unidos aí, ó, faz uma convocação e pede o povo venezuelano autorizar, né, esse dinheiro ser liberado. Ah, meu irmão, a solução, ó. Oposição diz que a Suprema Corte tenta validar fraude de Maduro. Tem dúvida? Tem dúvida? Tribunal alinhado ao chavismo atendeu o pedido do ditador para fazer auditorias dos resultados do CNN. Após o ditador Nicolás Maduro pedir que a Suprema Corte confirme sua suposta vitória, o tribunal venezuelano solicitou que o Conselho Nacional Eleitoral, CNE, lhe apresente as atas de votação da eleição presidencial. A oposição, por sua vez, defende que essa análise não é de competência da Corte e que essa é mais uma tentativa do ditador de legitimar sua fraude, visto que o tribunal é alinhado ao regime chavista. Gente, a coisa lá na Venezuela tá tão cabulosa, que quando Maduro assumiu o poder na Venezuela através da sua ditadura, tinha alguns ministros lá da corte, do STF, que respeitava a Constituição, né, que estava ali para atender o anseio do povo, não a ditadura do Maduro. O Maduro não gostou, mandou eles para o olho da rua e muitos deles foram presos. Aí o Maduro pegou, substituiu eles por outros ministros que atendiam o anseio do Maduro. Isso já faz anos e anos atrás. Aí o que o Maduro fez agora? Né? O Tribunal Eleitoral lá da Venezuela deu vitória para o Maduro. Aí o Maduro convocou o Supremo, né, a Suprema Corte, o STF de lá, e colocou a decisão na mão do Supremo. E eles já tomaram a decisão. E aí eles pegaram, analisaram tudo lá, né, que é aquilo que o Maduro não apresentou para os jornais, e nem para a imprensa, e nem para os países. E aí depois a Suprema Corte tomou a decisão e deu a vitória para o Maduro. Aí fica fácil demais, gente. Aí fica fácil demais. O que adianta um tribunal eleitoral, né, como o Maduro diz, que é as eleições mais seguras, porque os votos são auditáveis, mas quem comanda e quem controla tudo e dá o martelo final são os funcionários que atendem o anseio do Maduro. Então não importa se os votos são auditáveis, porque no final, mesmo o Maduro perdendo, eles vão dar a vitória para o Maduro. Foi isso que aconteceu na Venezuela. Mas só que o Maduro não contava com a rapidez e a esperteza e a inteligência da oposição, que colocou 1 milhão, né, de patriotas lá, e eles fiscalizaram as urnas e pegaram os comprovantes, né, auditáveis, e comprovou que a maioria, 80% da população, né, votou, né, no González, da Marina Corina Machado. E foi por isso que os Estados Unidos reconheceu que quem ganhou mesmo as eleições foi o González. Deputados do PL querem declarar Maduro como persona não grata. Persona não grata é um ditador, moço. Não tem nada de persona não grata, não. É um ditador mesmo. É um ditador que tem, né, a sua cabeça a prêmio, 15 milhões, entendeu? Naquela vez que o Maduro foi no Brasil, visitou o Brasil lá, e os deputados e senadores, né, que estão lá, tinham que mandar uma voz de prisão para Maduro. É isso que eles deveriam ter feito naquela vez lá. Entendeu? Dar voz de prisão para o Maduro, prender o Maduro. Porque a Constituição brasileira não tem nada a ver com a ditadura bolivariana, comunista, socialista, não. Ela tem a ver com a Constituição norte-americana, Estado Democrático de Direito, e assim vai. Então, aquele Maduro, não, porque Lula é comunista, é socialista. E se ele quer ser presidente do Brasil, ele tem que seguir a Constituição. Não sua ideologia, não sua marxista, não os seus colegas, apoiar seus colegas não, igual ele apoiou. Rapaz... Moça, eu vou falar a verdade, se eu fosse presidente do Senado ou presidente da Câmara dos Deputados, no dia que o Maduro pisou lá, eu falei, não, pode mandar prender ele. Olha aqui, ó, prende ele, e o que prender ele, já vai lá buscar os 15 milhões de prêmio. Tá no território brasileiro, moço. Esse Maduro não representa o anseio tanto do povo venezuelano como do povo brasileiro, não. E nem da Constituição brasileira. Se ele não atende o anseio da Constituição brasileira, e ele impediu a Constituição venezuelana, quando ele chegou no território, no solo brasileiro, ele tinha que ser preso. O Lula, ele não pode atender o anseio de um ditador em visitar o Brasil e ficar achando que é o bambambam, não.
E olha só aqui, ó, olha só. Maduro diz que não aceitará a tentativa da oposição de tomar a presidência da Venezuela. Em um comício, o ditador voltou a criticar as manifestações e comparou Edmundo González, João Guaidó, que foi presidente interino de 2019 a 2023. Então, gente, esse Maduro é um psicopata, um terrorista, um ditador, sabe? Assassino. Ele não vai sair do poder, através de flores. Não vai. Você pode tirar o cavalinho da chuva. Ainda mais que ele tem a Cuba, né, o exército de Cuba lá, infiltrado apoiando ele. Ainda mais que ele tem aqueles terroristas lá, né, lá da Rússia, viu? E vários outros que estão lá, na Venezuela, né? Então é isso. Ele só sai com outros mecanismos, não com flores. Não com o Estado Democrático de Direito, vias democráticas. Maduro não vai largar o poder desse jeito. Ele só vai largar o poder quando ele olhar para o céu e ele ver um míssil vindo na direção dele. Aí já é até la vista, baby. Na próxima encarnação. Aí ele pode largar o poder, mas caso contrário, não larga não.